Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elismar novamente, né, para gravar mais uma aula. E hoje a gente vai começar um assunto diferente, né, um novo assunto. A gente acabou de estudar sobre as soluções, vimos o que é uma solução, né, assistimos aquelas aulas sobre as concentrações das soluções, como calcula. Tá? Talvez se a gente tiver outra oportunidade a gente vai dar mais uma reforçada naquilo ali, uma revisada posteriormente, mas agora a gente precisa seguir aqui com o conteúdo, tá? E o próximo conteúdo que nós vamos ver, né, o próximo capítulo, é o que fala sobre termoquímica, certo? Então vamos estudar agora a termoquímica, tá? Que é uma outra parte da química diferente. Vocês não têm o livro, né, mas eu estou pensando em ir lá na escola separar uns livros para vocês depois, que aí vocês podem estudar pelo livro também, tá? Mas esse conteúdo aqui tá esse livro aqui cuja capa está aparecendo aqui, ó, capa rosa, é o livro do segundo ano de Química, que é o livro que a gente estava usando na escola, eu creio que a gente vai continuar usando ele ainda. E esse conteúdo está no capítulo 6, páginas 123 a 148, tá? Então, quando vocês tiverem um livro, se vocês quiserem estudar novamente isso aqui, vocês podem procurar aí no capítulo 6. Então, essa aula para o segundo ano do ensino médio, para as turmas de comércio, energia renovável, saúde bucal e segurança do trabalho, tá ok? Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o que é a termoquímica, né? É uma parte da química, a química ela é dividida em várias partes, né? Nós estudamos no assunto passado uma parte que chama-se estudo das soluções, e agora a gente vai para outra parte da química que é a termoquímica. Então, o que é a termoquímica? A termoquímica é simplesmente a parte da química que estuda as trocas de calor nas reações químicas, tá? Então, assim, quando uma reação química acontece, né? Você já sabe que reação química é uma transformação em que uma ou mais substâncias se transformam em outra substância, né? Outra ou mais de outra substância. Então eu pego uma substância e transformo ela em outra substância diferente. Isso é uma reação química ou uma transformação química, tá? E quando acontece essa transformação, certo? Pode acontecer ou geralmente acontece também uma troca de calor associada a essa reação. Então eu tenho uma reação em que eu pego um componente A, ele vai reagir com o componente B, por exemplo, e se transformar em componente C. E nessa reação aqui, nessa transformação de A mais B para transformar em C, pode acontecer troca de calor. Então pode acontecer de essa reação trocar calor com o meio externo. Então essa reação ela vai acontecer dentro de um recipiente, certo? E esse recipiente ele pode receber calor do meio externo, tá? Ele pode receber calor do meio externo, receber calor, ou ele pode ceder calor para o meio externo, tá? Ceder calor. Então a reação ela pode perder calor, né? Ceder esse calor, perder, ele está perdendo aqui, ó, está perdendo calor, está pegando o calor, né? Que é um tipo de energia e está cedendo para o meio exterior, ou ela pode receber calor. Então ela vai receber, vai ganhar calor, tá? E aí a sua energia aumenta. Quando ela cede calor, né, durante a reação, quando ela cede calor, ela vai perder energia. Quando ela recebe, ela vai ganhar energia, vai aumentar a energia. Né? Aqui diminui a energia, aqui, quando ela recebe, aumenta. Certo? Então é isso que pode acontecer. Beleza? Então, essa questão de calor, o que é calor? Calor é um tipo de energia, né, pessoal? Calor é um tipo de energia. Então, calor é um tipo de energia. Então, quando eu digo que ela está cedendo calor, eu digo que ela está cedendo energia, tá? Ou está perdendo energia. Quando ela está recebendo calor, está recebendo energia, certo? Só que aqui na termoquímica a gente não vai chamar nem de calor nem de energia, nós vamos chamar por outro nomezinho, né? A gente vai chamar de entalpia, tá? Então, quando eu falar de entalpia,
eu vou estar falando também de calor ou energia, é a mesma coisa, tá? Então, entalpia diminui, quer dizer o quê? Que ela está cedendo calor, ela está doando calor para o meio externo. Entalpia aumenta, está recebendo calor, tá? Eu vou até anotar aqui, ó. Quando ela cede calor, a entalpia diminui. Por que que diminui? Porque ela está cedendo, né? Quando você dá alguma coisa para alguém, aquilo não vai diminuir para você, né? Então vai diminuir. Agora, quando ela recebe calor, essa entalpia vai aumentar, tá? Estou recebendo, então o meu está aumentando. Entalpia aumenta. Certo? Então essa é a lógica aí da termoquímica. Então a entalpia da reação é a quantidade de calor associada a uma reação, beleza? A quantidade de calor, quantidade de energia também. E quando eu falo de variação de entalpia, é a diferença entre o que era no início e o que ficou no final. Então esses componentes aqui, ó, esses componentes aqui A, B, né, que é o inicial, é o que tem é o que está no início, são os reagentes, né? Eles já têm uma determinada entalpia, ou seja, eles já têm uma determinada energia. Neles mesmos já existe uma certa quantidade de energia, né, própria deles. E aí, quando ele se transforma nesse componente C, essa energia, uma parte dela pode ser perdida, né, cedida aqui, ó, cedida, ou uma parte, ou então ele pode receber. Quando ele cede, o que que vai acontecer? Esse componente C aqui, ele vai ter menos energia do que o que tinha no início, tá? Ele vai ter menos. Quando ele recebe, ele vai ter mais, né? Porque vai aumentar, tá? Essa é a lógica. Os reagentes têm uma energia, se eles receberem aqui na reação, vai aumentar. Se eles cederem, vai perder, vai diminuir. Então aqui no final vai ter menos, tá? E essa diferença entre o que tinha no início e o que tem no final é a variação, ou seja, variação é a mesma coisa que diferença. Então, diferença. Eu posso dizer que isso aqui é a diferença. É a diferença de entalpia. É a diferença entre o que tinha no início e o que ficou no final, tá? Então, quando eu falar variação de entalpia, que a gente vai representar pelo ΔH, tá? Entalpia nós vamos representar pelo H e a variação pelo ΔH. Delta é variação, H é entalpia. Então, variação de entalpia, ΔH. Então, o ΔH ele vai ser a diferença entre o que tinha no início e o que tem no final. Então, eu posso até já aqui fazer uma formulazinha, né? Para eu calcular a variação de entalpia, eu posso simplesmente fazer o quê? Ó? Variação de entalpia é ΔH. O que, que eu posso fazer? Eu posso pegar a entalpia final e diminuir pela entalpia inicial. Tá? Se eu pegar a entalpia final e diminuir pela inicial, essa diferença aqui vai ser a variação. Tá? A variação de entalpia. Então aqui nossa primeira formulazinha aí do conteúdo. Variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Então as reações, como eu falei antes, elas podem liberar calor, ou seja, ceder calor para o meio externo, ou elas podem receber. Quando elas cedem calor, né? Quando elas cedem calor, elas são chamadas de reações exotérmicas, tá? Exotérmicas. Exo de para fora, térmica de calor. Então, calor para fora, ela está doando calor para fora. Ela está cedendo calor, ela está perdendo calor para o exterior. Então, exo para fora, exotérmica, tá? Exotérmica. E quando ela ganha calor, quando ela absorve, quando ela recebe, tá? É uma reação endotérmica. Esse endo é para dentro, exo é para fora, endo é para dentro, tá? Para dentro, endo. Então ela está recebendo para ela o calor, ela está ganhando, ela está absorvendo o calor, tá? Reação endotérmica. Então lembre-se bastante dessa diferença. Reação exotérmica, ela perde, endotérmica, ela ganha, tá? Resumindo, o que que acontece? Na reação exotérmica, tá? Ela vai ter uma quantidade de calor aqui inicial e ela vai perder.
Então, no final, ela vai ter menos do que o que ela tinha no início, tá? Então, na reação exotérmica, sempre vai haver uma perda de calor. Ela vai ter menos calor no final, né? Então, por isso, a variação na entalpia vai ser sempre negativa, né? Porque ela está perdendo, é uma variação negativa. Ou seja, quando eu diminuir o final, que é menor, menos o inicial, quando eu diminuir o final menos o inicial, esse resultado vai ser negativo, né? Vai dar negativo porque o inicial vai ser maior que o final. Então, se eu tenho um número maior e ele está diminuindo aqui, o resultado vai ser negativo. Então, na reação exotérmica, eu sempre vou ter um ΔH, tá? Negativo. Então, vai ser sempre um valor negativo. Menos 100, menos 200, sempre vai ser negativo, tá? E na reação endotérmica é o contrário. Ela vai ganhar calor, o final vai ser maior, o calor final vai ser maior. Então, como o final é maior, quando eu diminuir, vai dar um resultado positivo. Então, aqui nas reações endotérmicas, o ΔH vai ser sempre um valor positivo, tá? E sempre vai vir esse sinal, tá? Porque na matemática normal, quando é positivo, não precisa colocar o sinal, né? Quando é negativo, precisa. Aqui não, aqui na termoquímica vai vir tanto o positivo como o negativo, vai vir um sinal, tá? Então sempre vocês vão conseguir identificar. Então aqui está a lógica da reação, ó. A exotérmica, eu tenho aqui os reagentes, né? Eles têm uma energia aqui, e aí ele vai formar os produtos, né? Então aqui A mais B são os reagentes, que está aqui HR, né? Entalpia dos reagentes. Formou os produtos, como ela perde calor, o produto vai ser mais que o reagente. Então ela vai tá aqui o calor, vai ser liberado. Então quando eu fizer essa diminuição, vai dar um valor negativo. Aqui no gráfico dá para a gente ver aqui, ó, tranquilamente. Eu tinha aqui os reagentes, ó. Então aqui é a quantidade de energia deles, né? Está nesse eixo aqui vertical. Aí perdeu energia, ó, perdeu, né? Desce e aqui no final eu vou ter os produtos com energia menor, tá? Então na reação exotérmica sempre vai haver essa descida aqui, ó, essa descidazinha. Na reação endotérmica é o contrário. Eu tenho aqui os reagentes. Meu Deus, foi o que eu fiz? Aqui. Eu tenho aqui os reagentes. Aí eles vão receber calor, é por isso que o calor está do lado esquerdo. E aí depois eu vou ter os produtos com calor maior, né? Então sempre na reação endotérmica o gráfico vai subir. Subir por quê? Porque vai ganhar calor. Então aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho os reagentes aqui, ó, A mais B. Aí eles vão ganhar calor, vai subir e vai formar os produtos aqui em cima, tá? Com calor maior. Essa é a reação endotérmica, tá? Então graficamente vai ficar assim. Beleza? Aí agora tem umas questõezinhas aqui para a gente fazer, tá, pessoal? Vamos fazer aqui umas questõezinhas aqui rapidinho. Então, pessoal, tá aqui a atividadezinha, ó. Não, começa aqui, né? E a gente vai... eu vou fazer algumas questõezinhas aqui com vocês, para vocês entenderem como é que resolve questões sobre esse conteúdo, tá? Bora começar aqui pela primeira questão. A primeira questão diz assim: de acordo com uma reportagem da revista Super Interessante, outubro de 2009, certos alimentos podem ter menos calorias do que se imagina. Isto ocorre devido ao organismo não conseguir absorver toda a energia contida na comida, pois gasta parte dessa própria energia para fazer a digestão da própria comida. Esse estudo propiciou um novo método de contar as calorias dos alimentos. Então, assim, o que acontece? Os alimentos, né, a nossa alimentação, é um exemplo de aplicação da termoquímica, né, pessoal? Então, se você tem... Vocês que fazem dieta, querem emagrecer, vocês já ouviram falar nisso, né? Que cada alimento, se você até olhar nas embalagens, né? Esses alimentos são vendidos em supermercado. Na embalagem vem a quantidade de calorias, né? Então, se eu consumo, por exemplo, uma batata frita, ou um hambúrguer, ou sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de alimento, ele vai me dizer quantas calorias tem ali. Ou seja, quando ele diz que aquele alimento tem 100 calorias, geralmente é
quilocalorias, né? Tem um Kzinho. Ou então esse K ele pode ser substituído pelo C maiúsculo, né? Então quando vem calorias com C maiúsculo, quer dizer que é K, né? E K significa 1000. Então quando eu digo que um alimento tem 100 quilocalorias ou 100 calorias com C maiúsculo, eu estou querendo dizer que na verdade ele tem 100.000 calorias, né? 100.000, né? Que o K é 1000. Então 100.000 calorias. Então quando ele indica essa quantidade de calorias que o alimento tem, o que ele está querendo dizer? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a entalpia. Ou seja, quer dizer que quando esse alimento aqui ele reagir, ele for quebrado dentro do organismo, ele for processado, né? Nosso organismo processar esse alimento, retirar a energia dele, né? Reagir, fazer com que ele reaja e libere energia. Essa energia liberada, né? Essa entalpia liberada vai ser esse valor aqui, certo? Então, cada tipo de alimento ele tem uma quantidade de energia que ele libera quando está no organismo, né? Então, se eu como qualquer coisa, feijão, arroz, carne, qualquer coisa, ele vai liberar uma certa quantidade de energia, ou seja, de entalpia, de calor, né? Seja o que você quiser chamar. O que você falar aí está certo, tá? Entalpia, energia, calor, qualquer coisa, você pode falar qualquer uma dessas coisas aí. Mas o importante é que ele vai liberar essa energia e o nosso corpo ele vai pegar essa energia e vai usar para quê? Para funcionar, né? Nosso corpo precisa de energia para funcionar, ele precisa de energia para se movimentar, ele precisa de energia para funcionamento do cérebro, dos órgãos, né? Para a própria manutenção das células, né? Dos tecidos, tá? Para manter a temperatura do corpo. Então, todas essas atividades que o corpo realiza, ele precisa dessa energia aqui dos alimentos, certo? Além de outras coisas, né? Ok? Então, o que ele quer dizer é isso. Então, quando a gente quer emagrecer, o que acontece quando a gente engorda? É quando a gente consome mais calorias, ou seja, mais energia do que o nosso corpo gasta. Então, se eu gasto uma certa quantidade de energia, vamos supor que eu gasto 2.000 quilocalorias por dia. Eu acho que essa é a média para um adulto, né? Ele gasta em torno de 2.000 quilocalorias por dia. Mas aí eu consumo 2.500, né? Eu estou consumindo 2.500, ou seja, eu tô consumindo 500 calorias a mais do que o que eu gasto. O que vai acontecer com essas 500 calorias? O corpo ele diz assim, cara, eu vou guardar essas 500 calorias aqui. Tá? Esse excesso aqui eu vou guardar. Por quê? Porque eu posso precisar depois, né? O nosso corpo ele foi criado para armazenar essa energia em excesso. Então ele vai guardar em forma de quê? De gordura. Aí começa a criar as gordurinhas no nosso corpo. Ali é o armazenamento da energia extra que a gente não gasta, tá? Se a gente quiser emagrecer, aí você tem que consumir menos do que o que você gasta. Se tu gasta 2.000, aí tu consome só 1.500, 1.800, tá? Que aí ele vai começando a queimar esse excesso e você vai emagrecendo, tá? Então, em suma, é assim que funciona o nosso corpo. E aí, nessa questão, ele fala, é bem interessante que ele fala sobre isso, né? Eu vou até apagar aqui, porque a gente vai precisar responder aqui a questão, tá? Que era só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Esse raciocínio serve também, Arthur, esse raciocínio serve também para combustível, por exemplo, em um carro, né? O carro para ele funcionar, ele precisa de combustível. Aquele combustível ele vai ser queimado, né? Lá no motor, ou seja, é uma reação química que vai liberar energia também, dessa mesma forma aqui. E aí ele pega essa energia e usa para funcionar o carro, para funcionar a parte elétrica, para funcionar o ar-condicionado, para o carro andar, tá? Então a mesma energia ele vai usar para isso tudo. Bom, voltando para a nossa questão. Ele disse aqui que de acordo com o estudo, a quantidade de calorias que o alimento tem, na verdade, pode ser um pouco menor, tá? Por quê? Porque uma parte dessa energia que o alimento já tem, ela é gasta para processar o próprio alimento. Então, se eu como feijão, pelo método antigo, cada uma concha de feijão era 68 quilocalorias, mas pelo método novo é 45 só. Por quê? Essa diferença, a menor, é porque é a energia que ele gasta, que o organismo gasta para processar o feijão. Então, ou seja, para eu processar o próprio alimento, tirar a energia dele, eu já gasto uma parte da energia, tá entendendo? Então, houve aqui uma redução, de acordo com o estudo, de 34%, tá? Arroz branco, 4 colheres. Método antigo, tradicional, 155 quilocalorias. Método novo, 140.
Batata frita, 308, agora 270. Então, todos os alimentos, ele diminuiu a quantidade de calorias que esse alimento disponibiliza para o organismo, tá? Então, aqui houve uma redução de 10%, aqui houve uma redução de 13% e aqui houve uma redução de 14%. Foi o que esse estudo mostrou, né? Esse estudo aqui de 2009. Aí vamos lá, o que ele quer saber aqui? Ele diz assim, de acordo com essas informações, em uma refeição contendo uma concha de feijão, ou seja, que é exatamente o que está aqui, ó, uma concha de feijão, 4 colheres de sopa de arroz, que é exatamente o que está na tabela, 2,5 colheres de sopa de batata frita, é o que está aqui na tabela, e 64 gramas de contrafilé grelhado, que é o que está aqui na tabela também. Então, se eu fizer uma refeição com esses 4 alimentos que está aqui na tabela, a redução na quantidade de calorias calculada pelo novo método em relação ao método tradicional é de quanto? Ele quer saber quanto por cento que diminuiu, né? Bom, eu tenho aqui as porcentagens de redução de cada alimento isoladamente. Professor, eu posso fazer uma média aqui que vai dar certo? Não, pessoal, não vai dar certo, tá? Não pode fazer uma média aqui que não vai dar certo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos somar o total que era antes, somar, vou botar até de outra cor aqui, o total que ficou agora, tá? Com um novo estudo, e daí eu vejo a porcentagem de redução aqui, tá? Eu calculo a porcentagem. Então, bora primeiro somar esses valores aqui, ó. Eu tenho, fazer a continha aqui do lado, ó. Eu tenho 68, eu tenho 155, eu tenho 308, eu tenho 147. Então, 8 e 5 é 13. Nós vamos aqui, 8 e 8, 16. 16 mais 5 dá 21. 21 mais 7, 28, né? Aí vai 2. 6 e 2 é 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 4, 17. Aí vai 1. Aí 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Então eu tenho aqui 678. Esse era o total de quilocalorias que essa refeição ia me dar pelo método tradicional. Agora eu tenho um método novo, né? Que deu uma reduzida. Então agora eu vou somar isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer essa continha. Vou fazer bem aqui mesmo. 45. 140. 270. E 127. Então aqui eu tenho 5 mais 7, 12, né? Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 2, 18. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 1, 5. Então aqui eu tenho 582. Agora me diz uma coisa. Quanto foi que diminuiu daqui para cá? Aí eu vou fazer uma continha de menos, né? 678 menos 582. 8 menos 2 é 6. 7 menos 8 não dá, né? Então eu corto aqui. Aí tiro 1 daqui, fica 5. Aqui fica 17. 17 menos 8 é 9. E 5 menos 5 é 0. Ou seja, reduziu 96 quilocalorias. Beleza? Essa redução aqui foi quanto por cento? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto era antes? 6. Eu vou até fazer de outra cor. Vou fazer roxinho aqui, ó. Quanto era o total antes? 678. Isso aqui era 100% das calorias, não era? 100%. Quantas reduziram? 96. Isso aqui é X%. Então, é esse X% que eu quero saber, né? Quanto por cento que foi que diminuiu? Aqui eu vou fazer uma regrinha de 3. 678 vezes X, 678X. Multiplico aqui 96 vezes 100. Aí você vai colocar dois zerinhos, 9.600. Eu vou ter que aqui fica 9.600 dividido por 678, tá? E aí eu vou fazer essa continha aqui. Aí no caso essa conta de divisão aqui, como ela é um pouquinho mais complicada, eu vou fazer ela aqui na calculadora, tá, pessoal? Que é mais pra gente não perder tempo. Vamos lá, cadê?
9.600 dividido por 678. Isso aqui vai dar aproximadamente 14%, tá? Quando você fizer essa divisão aí, vocês vão encontrar um valor, se vocês forem fazer aí na casa de vocês, vocês vão encontrar um valor de 0,14 mais uns numerozinhos aqui, ó, tá? Então aí você vai pegar, multiplicar por 100, né? Porque esse resultado aqui ele não vai estar em porcentagem ainda. Não, aliás, não, ele já vai estar em porcentagem, né? Porque eu já transformei. Então quando você dividir aí, você já vai encontrar um valor de mais ou menos 14, aí tem mais uns numerozinhos aí para frente, tá? Vamos dispensar essa parte, arredondar, então eu tenho aproximadamente 14%, que é o valor que está aqui na alternativa, certo? Ele arredondou. Então a resposta aí, letra A, beleza? Ok, vamos fazer essa segunda também. Então a segunda questão diz assim: a oxidação de 1 grama de gordura no organismo humano libera 9.300 calorias. Tá? Então ele quis dizer o quê? Ele disse aqui que 1 grama de gordura libera 9.300 calorias. Ó, quando queima, né? Quando é queimado. Se nosso corpo possui 5.300 gramas de sangue, então, ó, o volume de sangue, 5.300 gramas. Não, na verdade, aqui não é nem volume, né? Massa, né? Tá em gramas, é massa. Então, a massa de sangue que eu tenho no organismo, 5.300 gramas, tá? Quanto de gordura deve ser metabolizado para fornecer o calor necessário para elevar a temperatura do sangue de 25 graus Celsius até 37. Então, ele quer que eu aqueça, né? Vamos colocar aqui, variação de temperatura. Eu vou aquecer de 25 até 37 graus, ou seja, uma variação de 37 menos 25. Tá? Isso aqui me dá uma variação de 12 graus Celsius. Ele quer que eu aqueça esses 5.300 gramas de sangue em 12 graus Celsius. Eu aumente 12 graus Celsius na temperatura desse sangue, né? Supondo o calor específico do sangue é igual ao calor específico da água, né? Isso aqui, pessoal, é coisa de física, tá? Eu acho que vocês devem estar estudando isso aqui agora. É lá na física, né? Termologia. Então, o que é calor específico? Calor específico é uma constante lá da física, tá? É uma constantezinha da física e esse calor específico da água é 1, tá? O valor dele é 1. Ele não deu na questão, então aqui você já teria que ter algum conhecimento de física para fazer ou pesquisar, né? Mas o calor específico da água é 1. E é o seguinte, lá na física tem uma fórmula, né? Que é a fórmula do calor sensível, que é a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então a gente vai ter que usar essa fórmulazinha aqui para resolver essa questão. Certo? Então bora lá. Primeiro nós vamos achar essa quantidade de calor aqui que eu vou precisar para aquecer esse sangue. Então a quantidade de calor, que é Q, é a massa, né? 5.300 vezes o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura é 12. Tá? Então eu vou fazer essa continha aqui. 53, vamos deixar esse zero de lado. 53 vezes 1 é 53, 53 vezes 12, vamos fazer aqui em cima. 53 vezes 12. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 6, 3, 6. Então, 6, 3, 6. Aí mais os dois zeros que eu tinha deixado de lado. Aqui é a quantidade de calor que eu vou precisar para aquecer esse sangue todo aí, ó, 63.600 calorias. Aí eu vou para cá, ele quer saber, o que é que ele quer saber mesmo? Fornecer calor específico.
a quanto de gordura, ele quer saber quanto de gordura eu preciso queimar, né, para aquecer esse sangue. Beleza, eu já sei que eu preciso de 63.600 calorias e eu sei que 1 grama de gordura me dá 9.300 calorias. Então eu vou montar uma regra de 3, ó. Vou colocar aqui a quantidade de calorias que eu preciso embaixo da quantidade de calorias que eu já tinha, ó, né? Tem que ficar sempre embaixo, caloria com caloria. E aqui eu vou precisar de X gramas de gordura. Montei a regra de 3, multiplica. X vezes 9.300. Vou fazer até de outra cor aqui. X vezes 9.300. 9.300x. Beleza? E um multiplicado por 63.600, 63.600. Eu vou isolar o x e vou dividir 63.600 por 9.300. Eu posso cortar esses dois zeros com esse aqui. Fica 636 dividido por 9, né? 600, eu vou fazer aqui, peraí. 636 dividido por 9, então eu vou ter um valor aproximado de... Cadê? Um valor aproximado de... Deixa eu ver se eu dividi certo aqui. 636 por... Não, pessoal, desculpa, peraí. Eu dividi errado aqui. É 600... Deixa eu ver o valor direitinho. Eu cortei os zeros, ficou 636 dividido por 93, né? Não é 9 não. 636... Peraí. 636... dividido por 93, tá? 93, eu cortei só os zeros. Ficou 6,8, tá? Aproximadamente... Cadê? Vamos voltar para a tela aqui. Aproximadamente... Né, arredondando, esse valor fica próximo de 6,8 gramas de gordura. Então, eu vou precisar de 6,8 gramas de gordura, mais ou menos, para eu aquecer esse sangue todo aí, tá? Beleza? Então, a gente fez aqui duas questõezinhas. Aí eu acho que a gente vai deixar para... Próxima aula a gente faz essas outras aqui, tá? E eu vou também deixar uma outra atividadezinha na plataforma para vocês. Não, vamos fazer assim. Hoje eu não vou deixar atividade, tá? Eu já fiz essas duas questões. Na próxima aula eu vou fazer essas outras aqui, certo? Na próxima semana eu vou fazer essas outras 4 aqui e vou deixar uma atividade. Tá? Aí a gente fica por aqui por hoje, tá? Já dá para vocês tentarem absorver esse conteúdo que a gente viu aí, certo? Principalmente esses conceitos aqui de entalpia, né? Variação quando aumenta, quando diminui, questão dos gráficos e a questão quando ela é exotérmica e endotérmica. Pelo menos isso aqui você tem que ter